Olá, amigos do YouTube, estamos de volta para continuar a nossa leitura bíblica. Já peço desculpas de antemão, hoje os vizinhos estão fazendo um sonzinho aqui. Acho que não vai atrapalhar o vídeo, mas se fixem a atenção na leitura, assim não atrapalha. Hoje nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 23 de Mateus e pedindo para vocês compartilharem esse vídeo, deixa aí o seu like também e compartilhe o vídeo com aquelas pessoas que não dispõem de muito tempo para leitura, que têm dificuldade de ler e acompanhe diariamente a nossa leitura aqui. Nós vamos ler a Bíblia toda. Começamos Mateus, vamos ler todo o Novo Testamento e depois vamos para o Velho Testamento. Beleza? Vamos continuar aqui então a partir do capítulo 23. Jesus, então, dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem. Mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhes chamem Rabi. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis Pai, pois só tendes o Pai Celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que o querem. Ai de vós, escribas e fariseus, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, mas quando conseguis conquistá-lo, vós o tornais 2 vezes mais digno do inferno do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis, se alguém jurar pelo santuário, seu juramento não o obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, seu juramento o obriga. Insensatos e cegos, que é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis mais, se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Cegos, que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos, e dizeis, se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar o sangue dos profetas. Com isto testificais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como haveis de escapar ao julgamento do inferno? Por isso vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E assim cairá sobre vós todo o sangue dos justos derramado sobre a terra, desde o sangue do inocente Abel
até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas, e não o quiseste. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu vos digo, não me vereis mais até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus saiu do templo, e como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele respondeu-lhes, vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular. Dize-nos quando vai ser isso, qual o sinal da tua vinda e o fim desta época. E Jesus respondeu, atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Cristo sou eu, e enganarão a muitos. À vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras, cuidado para não vos alamardes. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Nesse tempo vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. E então muitos sucumbirão, haverá traições e guerras intestinas. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações, e então virá o fim. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço não desça para apanhar as coisas da sua casa, e aquele que estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, pois naquele tempo haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, olha o Cristo aqui ou ali, não creiais. Pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até os mesmos eleitos. Eis que vos preveni. Se, portanto, vos disserem, ele no deserto, não vades até lá. Nem em lugares retirados, não creiais. Pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, que ao som da grande trombeta reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade até a outra extremidade do céu. Aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. Como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam nada, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E estarão 2 homens no campo, um será tomado e outro será deixado. Estarão 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria, e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a criadagem, para dar-lhe o alimento em tempo oportuno? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele mau servo disser em seu coração, meu senhor tarda, e começar a espancar seus companheiros, a comer e a beber em companhia dos beberrões, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe designará seu lugar entre os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Esses foram os capítulos 23 e 24 de Mateus, totalmente escatológico. Escatologia fala do fim do mundo, né? E aqui Jesus está falando dos tempos do fim. Os tempos que nós estamos vivendo agora. Muitas figuras de linguagem. A Bíblia, Jesus só fala sempre por parábolas, como nós estamos lendo. Então, quando diz mulher na Bíblia é a igreja, né? O sol é Cristo, a lua também pode ser igreja. Então, Jesus está falando aqui em parábolas, né? E naqueles dias nós devemos estar com a nossa atenção voltada para Deus, com o Evangelho aqui dentro do nosso coração, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que Ele virá. E Ele virá, Ele voltará. E quando Ele voltar, Ele espera nos encontrar atentos, ligados no céu, para que então, no dia da colheita, como Ele conta na parábola do joio e do trigo, os anjos virão e recolherão e farão a separação entre os bons e os maus. Essa é a nossa esperança e, conforme estamos vivendo nesses dias, as profecias estão se cumprindo. Então vamos ficar atentos, vamos guardar essa palavra no nosso coração, releia, ouça novamente esse vídeo, se possível acompanhe a leitura na sua Bíblia fisicamente, pare e medite, porque esse capítulo ele é muito, mas muito importante para o tempo em que nós estamos vivendo. Por isso até o vídeo ficou um pouquinho mais longo, porque eu acho que vale o comentário e a exortação para que esse capítulo seja lido, compreendido, ouvido várias vezes. Leia, guarde essa palavra no seu coração para que você não seja enganado e esteja preparado para quando Jesus voltar. Amém? Obrigado por acompanhar. Voltamos amanhã a partir do capítulo 25. Bom descanso, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.